o Senhor nos deu enquanto dormíamos. E a certeza que nós estamos renovados no Senhor, na tua presença. Como nós falamos aqui, obrigada, Espírito Santo, pela tua doce presença, por nos direcionar, nos discernir, a saber até administrar o tempo, que é tão escasso, Pai. Espírito Santo, você tem liberdade através da minha boca, dessa palavra que saltou ao meu coração, de essa palavra, Senhor, que possa transformar o nosso coração, porque não é sobre uma informação, não é sobre um cognitivo, é sobre penetrar, chegar ao nosso coração, para o nosso coração ser um coração alinhado, segundo a tua vontade, um coração decisório, segundo a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, mesmo que a gente não entenda, mesmo que a gente não entenda a cada momento que a gente está passando, mas que o nosso coração esteja ligado ao Senhor na certeza de que tudo que o Senhor tem para nós é muito melhor, muito maior do que podemos pedir, pensar ou até mesmo imaginar. Obrigada por esse nível de confiança, obrigada pelos nossos corações que aqui estão conectados, Pai, na tua presença. E essa mesa, Pai, é uma mesa onde o Senhor se estabelece. Obrigada por isso, o Senhor é tudo para nós. É tudo para nós. Obrigada pelas direções, instruções, até mesmo correções no dia de hoje, Pai. E que nós possamos sair dessa mesa hoje reflexivas, Pai, e munidas de tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus, amém. Como eu Amém. estava falando, meninas, eu tinha uma outra palavra que eu até peguei um caderninho de tudo que o Senhor vai me dando, e hoje de manhã, passando meu café, claro que eu estou passando todos nós passamos por situações, né? E glória a Deus por isso. E o Senhor, eu falo que a Verusca fala muito nos nossos encontros, isso para mim realmente é fato, que é tudo que a gente precisa está na palavra de Deus. A palavra de Deus não é um livro comum que a gente lê de informações cognitivas, ou um filme, né? Uma série, mas ela é uma palavra que realmente, se a gente for se render a ela, ela entra assim, nos transformando mesmo, trazendo inclusive instruções para o nosso dia a dia. Eu quero orar aqui, eu quero ler Mateus 4, que fala da tentação de Jesus. Jesus, que é um plano perfeito, Jesus, que é Deus, né? Ele já antes de morrer, ele já nasceu, ele é Jesus, o Cristo, filho do Deus vivo, ele é um Deus, ele é a Trindade. Se ele foi tentado aqui no deserto, imagina nós, né? Nós aqui, nós. Só que ele foi e deixou o Espírito dele em nós. Então, nós temos o poder do Espírito dele aqui dentro. E glória a Deus pelo Espírito Santo. Glória a Deus pelo Espírito Santo. Eu não sei como consegue viver nesse mundo sem o Espírito Santo. Eu não sei. Acho que eu estava falando com alguém, uma amiga ontem. Eu falei, eu não sei o que seria de mim se eu não é sobre uma religião, não é sobre um título, é sobre ter uma vida em Deus, saber que eu sou respaldada por Ele e que o Espírito dele está aqui, me trazendo força, me trazendo instruções para realmente passar por todas as fases dessa vida. Então, eu vou ler aqui o Mateus 4, mas tem dois pontos que eu queria, na verdade, enfatizar, e eu quero hoje ouvir um pouco de vocês isso. Então, tão lá. Jesus, né? A tentação de Jesus, o 4. Então, Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. Foi o próprio Espírito Santo que levou Jesus. Jesus, que tinha um plano perfeito. Ele já era um Deus. O Espírito Santo levou Jesus ao deserto para ser tentado. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: Se és filho de Deus, manda que essa pedra se transforme em pães. Vou parar um pouquinho aqui. Jesus estava jejuando 40 dias e 40 noites no deserto. O que fala que ele está aqui, Marli? Nesses 40 dias, o que ele tinha? Que ele estava com falta do que aqui? Comer, comer. De comer. Aí chegou o diabo. O que o diabo ofereceu para ele? Comida. Pães. Pães, comida. Então, o que eu quero trazer aqui para nós já, para a gente trazer essa reflexão para a nossa vida? O que está faltando na sua vida hoje, Marli? Jesus estava 40 dias, 40 noites sem comer, estava de jejum. Ele estava, penso eu, como ele era carne, né, ele se fez carne como nós. Eu fico imaginando, eu tomei café agora, 7 e pouco da manhã. Gente, a minha filha chega da escola 1 hora para almoçar com ela. Eu não aguento esperar até 1 hora para comer. Claro que eu tenho domínio próprio. Se a gente se predispor a ficar, a gente fica. Mas assim, chega 10 e pouco que ainda sirvo almoço para meu filho. Só que eu não quero, uma questão de logística, eu não quero almoçar 2 vezes. E às vezes eu tomo um orgulho, eu tomo alguma coisa para
3 horas, né? Eu comi 7, já é 10h30, eu tomo alguma coisa. Mas por mim, eu tô com fome, eu queria comer mesmo, sabe? Aí eu seguro para poder almoçar com ela 1 hora. Eu fico imaginando 40 dias e 40 noites Jesus no deserto sem comer. Quão faminto ele estava. Quão faminto, porque ele era carne, ele se fez carne, ele tinha necessidades como nós. E aí chega o diabo ali, né? O tentador, o diabo oferecendo pão. O que que eu quero trazer aqui? É aquilo que a gente tem mais fome, aquilo que a gente tem mais necessidade, e a minha pergunta para você, Verusca, é essa: o que que é que você está com fome, tá faltando hoje, né? Para Jesus ali faltava comida, porque ele estava de jejum. O que é, Eliana, que está faltando hoje? O que é, Marli, que está faltando hoje para você? Você fala assim, puxa, eu estou fazendo um jejum, né? No caso ali, o pão. O que que é que eu estou faltando que o diabo vem me oferecendo exatamente aquilo que eu preciso? Exatamente o que eu preciso. Aí Jesus respondeu: está escrito, nem só do pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Nem só do pão vive o homem, mas de toda, nem só do pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E aqui tem uma outra chave, né, que eu vou meditando para mim: está escrito. Então, quando vem alguma coisa que, por exemplo, tem uma área da minha vida que ela é, eu estou, né, estou em jejum, eu estou em falta, aí vem o diabo me oferecendo. E com a minha boca eu falo para ele. A minha boca, a boca da gente tem um poder. O Senhor, quando estava lá tudo em trevas, ele disse: haja luz e houve luz. E a luz a gente sabe que é Jesus já lá, né? Pairava sobre a terra o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas tudo que Deus fez foi com a boca. A única coisa que Deus não fez com a boca foi o homem, né? O homem e a mulher que ele fez mesmo do pó da terra e soprou em suas narinas fôlego de vida. Depois ele fez a mulher também da costela do homem. Todo o restante o Senhor haja luz, falou. E quando Jesus ele já estava, né, caminhando aqui, deixando ele como mestre, ele também perguntava para todos: o que que você quer, cego? Eu quero enxergar. Existe um poder na palavra. Então, quando a gente está diante de uma situação que vem oferecendo aí o pão para nós, numa área que a gente está com fome, a gente poder, por isso que eu falo que ler a palavra está munida. E eu amo o Espírito Santo porque ele me lembra das coisas. Ele nos lembra. Tem um versículo aqui que eu fiquei de procurar, eu vou procurar e vou passar para nós, que ele nos lembra. Por isso que a importância da gente estar dando Bíblia em toda e qualquer situação, estar numa mesa como essa, para a gente estar munida mesmo, porque naquela hora que chegar o pão para nós, vamos fazer uma analogia que a nossa falta é o pão, a gente fala: está escrito. Aí vem falar com a boca: está escrito. Olha, ele respondeu: está escrito, né? Que nem ele falou, se ele respondeu porque ele falou, está escrito, nem só do pão, nem só da falta disso vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca, a palavra. E trazendo para ele, ele é o pão, ele é a verdade, ele é a palavra, nós temos ele, né? Trazendo hoje para uma vez que nós temos ele, que aqui era ele, hoje nós temos ele. Então o diabo levantou a cidade, colocou a parte mais alta e lhe disse: se é filho do homem, joga-se daqui para baixo, pois está escrito: e ele dará ordem aos anjos a seu respeito, e com as mãos eles segurarão para que você não tropece em pedra alguma. Jesus respondeu: também está escrito: não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Olha só isso. Depois o diabo levou, essa conversa aqui ainda seguiu. Depois o diabo levou a um monte, ó, o Espírito Santo levou ao deserto. Depois ele foi tentado, ele ali, está escrito, posicionado, está escrito. Ele pôs a prova. Então, se é mesmo filho do Deus vivo, se joga daqui, se você é santo, se você é Deus. E ali ele pegou Jesus ainda e levou Jesus para o monte. E bem muito alto mostrou-se todo o reino do mundo e o seu esplendor. E lhe disse: tudo isso te darei, se te prostrastes e me adorares. E Jesus lhe disse: retire-se, Satanás, pois está escrito: adore o Senhor, o seu Deus, só ele preste culto. Então o diabo deixou, os anjos vieram e serviram. Aqui, quando, além de tudo, ele levou Jesus para um lugar bem alto e mostrou, porque é assim que o diabo faz. O que que você quer, Marlinho? Tô com fome, eu quero pão. Ele vem e te oferece pão. Daqui a pouco ele te leva lá numa padaria enorme, fala: pode comer o pão que você quiser. Eu te dou todo o pão aqui, ó. Tudo eu te dou. Tudo, desde que me adore. Desde que me adore.
E aí? E aí? É, a gente está numa geração que nós estamos sendo realmente tentados, né, a viver, a confiar em Deus mesmo, né? Nós estamos vivendo, assim, num tempo, né? Você vê aí as notícias do mundo, assim, até mesmo você consegue perceber, né, que o Senhor, ele está realmente vendo os corações de quem é realmente fiel, né? Vai ser fiel e acho que todo o povo de Deus está passando por essas provas, viu? E Da o Senhor quer fidelidade, que nós fidelidade, nos adoramos em espírito e em verdade. verdade. Se você tiver que morrer de fome, Raquel, oi Raquel, bom dia. Mas Marli, trazendo aqui para você, se você tiver que morrer de fome, você está 40 dias sem comer. Você ficaria sem comer? Continuaria sem comer? E aí o diabo chega dentro da sua necessidade aí que você sabe e te oferece toda a padaria, mas desde que você o adore. Por isso que o Senhor fala que ele quer que nós nos adoramos em espírito e em verdade. Porque não é sobre ter dúvida se vai fazer ou não, entende? Porque às vezes a pessoa até deixa de fazer por pensando em algum ganho, eu sei lá, mas entende onde eu quero chegar? O diabo, o mundo tá desse jeito, te oferecendo coisas que tanto que voltando lá para Gênesis que eu amo, quando houve o pecado, Deus expulsou o homem do jardim, vai viver do suor do seu trabalho, por isso que para mim a conotação suor, esforço está fora do jardim. Eu não acredito no esforço, eu acredito numa dedicação, eu acredito no empenho de arar a terra, né, cuidar e cultivar, como a gente trouxe segunda-feira. A mulher ia ter dores do parto, ia se multiplicar dores do parto, e a cobra ia se arrastejar. Então a gente imagina que ela não se rastejava naquela época, e que ela ia se rastejar. E que ela ia picar o calcanhar da mulher. Picar o calcanhar. Foi a mulher ia esmagar a cabeça, que é com Jesus que a gente consegue. Então a serpente, ela só vem no nosso calcanhar de Aquiles, na nossa fraqueza. Está lá em Gênesis. Trazendo aqui para Mateus 4, ele ofereceu para Jesus o pão, Jesus com fome. E ainda ofereceu. Jesus indagou, levou para o monte. Eu te dou tudo isso aqui, ó. Desde que me adore. Aí Jesus respondeu: Está escrito: adoro o Senhor, o seu Deus, e só a ele eu presto culto. Culto é adorar. Só ele eu escuto. E aqui que eu queria ouvir um pouquinho vocês, porque eu tô passando um dos pontos, né, na minha vida, é aqui, ó. A gente é tentado todo dia. E eu também gosto de trazer sempre, fazer analogia com outros versículos, quando a gente está muito cansado ou com muita fome, né? Porque é uma necessidade, ó. A fome, a comida é uma necessidade do ser humano. Quando Esaú estava muito cansado, ele foi lá e vendeu a primogenitura para o irmão. Então a gente toma muito cuidado na área que a gente está muito cansado ou que está faltando muito. Eu não aguento mais, eu tô me sentindo muito sozinha na minha vida sentimental. Um exemplo. Aí o diabo vem lá apresentando alguém, ó, maravilhoso. Eu estou com problema de dinheiro, eu não aguento mais. Aí vem algo aparecendo, algo que corrompe. Estou te dando, trazendo exemplos aqui. Eu estou com problema na maternidade. Aí vem algo que nos traz esse sentido. Aqui que eu quero chegar, que eu queria que nós fizéssemos, trouxéssemos para nós. Eu falo, eu até trouxe isso na semana passada, e o senhor tem me falado muito isso. A mesa é para a gente comer, não é? A mesa a gente come para se alimentar. Nós, todo tempo, o Senhor tem me trazido o devocional como uma mesa. E tá na mesa é para a gente degustar o que é essa água aqui na mesa, está alimentando, está hidratando o meu corpo. Essa palavra de Mateus 4 é para nós que estamos aqui. Para depois quem vai ouvir, claro, mas não é para o nosso marido, não é para o nosso filho, não é para o nosso funcionário, é para nós. Não que eles não vão, precisam dessa palavra. Então, trazer para nós o que é, Marli, que você está 40 dias de jejum. No sentido de que está com falta. O que é, Eliana? O que é que você não aguenta mais, Verusca, que existe uma falta? E é nessa área que a gente vai ser tentado.
para justamente só tem um preço, né? E com o diabo ele tem um preço. E tudo que ele quer, a gente já trouxe na nossa comunidade, tudo que é muito interessante para Deus, tudo que é precioso para Deus é interessante para ele. Ele quer a nossa alma, é a nossa alma que é vendida. E muitas vezes que a gente não tem as coisas, que o Senhor talvez, que a gente é passado por tentações, é por conta da nossa alma. Será que a sua alma é vendida por um pão, Marli? Será que a sua alma é vendida por um pão, Verusca? Será que a sua alma é vendida por um pão, Adriana? Será que a sua alma é vendida por um pão, Eliana? O problema é a nossa alma ser vendida, porque o diabo quer que a gente o adore. É igual quem participa de algumas seitas, né? Eu não conheço seitas, nem posso estar falando, mas aí a gente escuta. Por exemplo, acho que é os maçons, eu não lembro agora, que eles te dão tudo. Mas tudo, 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 eles te dão poder, te dão tudo, mas você tá ali envolvido naquela seita para adorar eles ali. E uma adoração é muito sério. Adoração é muito sério. Então, a minha pergunta, e eu queria ouvir um pouquinho, Marli, você quebrou a câmera, Elia, não sei se você consegue falar, Verusca, que está correndo aí com o pedreiro. Trazer como essa mesa é uma mesa de vulnerabilidade. O que é que o diabo tá oferecendo em troca da nossa adoração? Naquela área que está faltando. É que Jesus ele foi tentado em áreas da nossa vida, né? Na provisão, né? Na questão de adorar, né? Mesmo, fidelidade, espírito e verdade, né? E a questão também de pôr à prova, né? O Senhor, né? Ambição, né? Ganância, né? Jesus deixou bem enfático, né? Adore somente o Senhor e sirva somente a Ele. Ontem eu estava ouvindo um louvor e o louvor falava lá da passagem de Sadraque, Mesaque e Abidnego, né? Que eles foram tentados a adorar lá a estátua, né? Isso, isso. Adorar a estátua. Eu fiquei meditando, eu falei, meu Deus, né? E ali eles estavam assim a ponto para morrer mesmo, né? Morrer. Ou eles adoravam, ou eles foram lá para a fornalha, né? Isso, Marli, que exemplo, isso mesmo, é isso. Olha, veio de encontro com o seu louvor ontem. Isso que eu quero trazer. Então, assim, meu, será que hoje, né? Eu fiquei pensando, Jesus, hoje, cara, o senhor conhece a medida de fé que nós temos, né? A medida da fé que nós temos, né? E lógico que a Bíblia fala que a gente não é tentado. Deus não tenta ninguém, né? Deus, ele não tenta ninguém, né? Então, vem as circunstâncias para a gente ser realmente, assim, você está trazendo isso para a gente se conhecer mesmo, né? É, é, A gente, essa é a reflexão. a gente se conhecer mesmo. Será que realmente você é capaz de dar a sua vida por esse Deus, né? De passar fome. Será que realmente você professa realmente essa fé que você fala, que você ama, que você entrega a sua vida, porque Jesus entregou a vida dele, né? Meu, eu fiquei muito reflexiva nessa questão lá de o Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles foram para a fornalha. E ali, se tiver que morrer, eles morriam, se tiver que Deus era Deus de livramento, ia livrar, né? É muito forte isso. Então, nós, hoje, trazendo para nossas vidas de hoje, o Senhor está nos chamando mesmo para realmente viver essa fé verdadeira, genuína, e crer, assim, que quando você está nesse posicionamento que a gente tem aprendido aqui, né? Esse posicionamento de realmente quem você é em Deus, de quem Ele é, o governo que está sobre a sua vida, o reino que está sobre a sua vida, o reino, meu, é só passando mesmo, e o Espírito Santo vai nos dando discernimento, né? E a nossa fé firme, né? A nossa fé firme
no Deus que a gente serve. Lá eles tinham essa fé firme no Deus de Israel, né? Não vou adorar, não vou me prostrar, não vou me prostrar para uma situação, não vou me prostrar para essa tentação, não vou me prostrar e reclamar. A mulher de Jó lá, imagine, né? A gente no lugar da mulher de Jó, né? Amaldiçoa esse teu Deus e morre. Meu Deus, para ela falar isso, né? Então, assim, o povo lá no Israel murmurou, né? Então, assim, a gente está realmente passando por essa revista aí de Deus mesmo, sabe? Ele está vendo quem vai ser fiel, quem não vai ser. O caminho está estreitando, Adri. É. Para mim está Entendeu? estreitando. Eu também acho que é cada. Porque é muito. Eu sou crente, eu vou na igreja, É eu muito falo raso, de. né? O negócio é muito raso, né? É muito raso, né? Então, assim, meu Deus, que o Senhor nos fortaleça mesmo. A palavra ela vem para nos constranger mesmo, né? Para nos realmente rever a nossa vida, né? E Jesus é o nosso exemplo, né? Jesus é o nosso exemplo, né? Ele é nosso De exemplo. Não, fé, tem que olhar para ele, gente. É só para ele que a gente tem que olhar. Porque é, você lembra que eu disse, até trouxe na segunda-feira, que a gente tem que conhecer mais de Jesus, saber como ele se comportava, é só por ele, porque olha, a gente carnalmente não resiste à fome, em qualquer área da vida, tá? aqui no meu comentário está escrito assim, ó. Jesus ele recusou a usar o seu poder sobrenatural para obter o alimento, confiando que Deus providenciaria. Ao contrário do povo de Israel, que provocou o Senhor com reclamações e incredulidade. Jesus não questionou a fidelidade do Pai. Em vez disso, confiou na provisão dele para a sua real necessidade. Ou seja, a palavra que vem da boca de Deus. Eita! Viu? É. Aqui, ó, é o confiar na provisão. Ele confia, e ele não usou do poder dele, ele é Deus, ele é Deus ali, ele podia além de tudo. E ainda ele foi, ainda o diabão falou para ele, ó, se és filho de Deus, joga-te aqui para baixo, pois está escrito. Que ele deu ordem, ele ainda cutucou o poder dele. Ele podia aqui, e ele não, ele se manteve firme, confiando mesmo. Aí Gente, só posso comentar a última coisa aqui? claro, essa mesa é sem momento para Ó, isso. Jesus recusou pôr à prova o Deus Pai, na confiança prévia que ele o protegeria, ó, provisão, proteção agora, ó. E aí as escrituras, em contra-ataque do diabo, Jesus invocou o princípio bíblico de honrar a Deus. Olha isso. Honrar a Deus. Satanás, ele ignora todos os princípios de Deus, né? E E o que Jesus que, não ignorou o princípio, né? Ele honrou a Deus. Ai, que lindo. que é esse honrar a Deus aí na sua percepção? É fidelidade. Reconhecer que Temor. é o Deus, né? A honra é reconhecer. E sabe quando que a gente honra alguém? Exatamente nesse. Ele não tá ali. Foi o momento que ele teve para honrar essa proteção e essa provisão. É nessa hora. E muitas vezes a gente passa isso no nosso dia a dia, com o nosso marido, com nossos filhos, com o nosso colega de trabalho, com um amigo. A gente reconhecer, honrar. Ele honrou o poder de Deus. Foi nessa hora. Ele reconheceu, ele honrou, se posicionando. Então, se a gente destrinchar essa palavra, quantas coisas ali, honrou Deus. Ele sabia que Deus, ele confiou na provisão e na proteção. Como que ele honrou Deus? Se mantendo firme. Ele reconheceu o Olha que poder do Pai. interessante, você falou muitas vezes a gente está cansado, né? Muitas vezes a gente está com medo, né? E o tentador ele vem na fraqueza, né? Na fraqueza.
que é que Jesus tinha, o que Sadraque, Mesaque e Abednego tinha, né? Essa convicção, né? E muitas pessoas caem, muitas pessoas se vendem, né? Que nem você falou, por o cansaço, pelo medo, né? Pela falta, né? O povo aqui do Egito. Então, qual a diferença, né, de uma pessoa que está sendo governado por esses sentimentos de medo, nananã, muitas vezes cai na fraqueza, né, na fragilidade, e qual a diferença do Sadraque, Mesaque, Abednego e Jesus, né? Daniel, qual a diferença? O que eles tinham, né? Porque percebe que as mesmas situações. É isso que eu tô falando, a mesma situação. E se a gente trouxer para nossa vida é a mesma coisa. E só que tem uma coisa que o diabo quer: adoração. Quando a gente sem perceber, a gente tô cansada. Vou lá comer o pão. Porque, gente, ele ofereceu tudo para Jesus. O pão, ele ofereceu tudo, eu te dou tudo, desde que você me adore. É obedecer, adorar, reverenciar, reconhecer. Ele, tudo que Jesus quer, tudo que Deus quer. E uma forma da gente. Aqui que entra quando Deus traz a obediência. A gente traz. Por que a gente não faz? Isso que eu tô te falando, que o que eu quero trazer também aqui para mim, por que a gente não come o pão, já que a gente está com tanta fome? Que não dá para adorar outro Deus. Eu adoro meu Deus em espírito e em verdade. Eu vou morrer com fome, que ele vai trazer a provisão, ele vai trazer o cordeiro, ele vai trazer lá te livrar do fogo. O cordeiro ele trouxe a provisão e do fogo ele trouxe a proteção. E é isso que eu quero trazer, mesmo que a gente esteja sendo esmagado com fome, eu no meio do fogo. Não adoro o espírito, o diabo está querendo a nossa alma para a gente adorar ele. E só que eu, que convivo com muitas pessoas, as pessoas justificam, mas eu preciso, eu necessito. É na necessidade. Como vai ser? Não sei como vai ser. Vou morrer de fome? Tá, um dia minha mãe, gente, minha mãe chegou para mim, eu estava passando por uma fase muito difícil. Eu não vou falar que eu passei fome com os meus filhos, porque Deus sempre trazia ali o cordeiro, o corvo sempre trazia alguma coisa. Teve um dia que tocou a campainha da minha porta, literalmente uma sacola. Eu imagino quem foi, mas nunca a pessoa se revelou. E um dia minha mãe chegou, não esse apartamento, era o outro, mas é uma cozinha americana. Minha mãe colocou o braço assim, falou assim para mim: Você com duas crianças vai viver do quê? De sol? Falei, vou viver de sol. Gente, a gente só não passou fome, passou. Hoje eu posso falar daquela fase. E eu não desisti. E ela ficava lá me tentando com a sacolinha, ela trazia, tanto que um dia, eu falo, porque não era ela, era o diabo usando ela, que era a única pessoa que podia me desestruturar ali. Ela chegou com uma sacolinha e eu tinha feito um mercado, sei lá, aquele dia. Então já que você tem, eu vou levar de volta. Quem dá, dá de todo o coração, independente da pessoa ter ou não ter. Então, assim, o diabo me usou muito a minha mãe para poder me desestruturar ali. Com a comida, ela usava os meus filhos. Você nunca passou a necessidade que os seus filhos estão passando. Nunca. Então, assim, me dói muito, porque ali era a pessoa que. E hoje eu estou sendo tentada de outra forma, em outra área, mas da mesma forma. O diabo parece que ri da nossa cara. Mas por que que eu não. Você acha que eu não estava com fome? Jesus estava com fome? Você não está cansada, Marli? Você, Eliana, você vê o que eu vou ouvir? Mas sabe, quando a gente adora espírito em verdade, é um negócio tão de dentro que a gente não tem como. Não é uma questão que eu tô com dúvida se eu faço ou não faço. Não, não tem, o Abednego aí, os três não tiveram dúvida. Vou morrer queimada, mas eu vou pra glória. Vou morrer de fome, tá bom. Sabe o que eu respondi pra ela na época? Vou morrer de sol. E na época eu assisti aquela novela Apocalipse. E tinha uma personagem chamada Ângela. Eu até quero ver se eu assisto de novo essa novela, o replay dela. E ela também era uma crente que via com Bíblia embaixo do braço e aquela coisa que ia, não, com sabedoria, estou trazendo aqui. E quando era para colocar o chip na novela, e se eu colocava o chip, ela morria de fome. Ela foi lá e se vendeu e colocou o chip. Na novela, eu não tinha a menor consciência como eu tenho hoje. Você se lembra dessa novela, Verusca? Apocalipse. A Ângela me marcou tanto. E ela trabalhava na igreja, ela era diaconisa da igreja. E na hora que chegou lá, que testou ela, que ela ou coloca o chip ou morre de fome, ela colocou o chip. E eu não vou colocar o chip. Eu não coloquei até hoje, eu não vou colocar. Vou morrer de fome.
Pelo menos eu falei pra minha mãe, estou sendo testada, tentada, porque quando chegar a hora do chip, eu não vou me vender, porque eu já tô acostumada a viver do sol. Porque o sol alimenta, não sei se vocês sabem, o sol alimenta, tá? O sol traz um alimento para o corpo. Por isso que eu desço muito para tomar sol. Vida, né? É vida. É vida, alimento. Então eu tô com fome, eu vou pro sol. Eu, do meio-dia uma, que eu tô com muita fome essa hora. Eu fico desde. Eu respondo. A Eliana me mandava umas mensagens essa semana, eu tava respondendo meio-dia. Eliana, tô aqui no sol. Respondendo a mensagem no sol, me alimentando do sol, literalmente. É uma forma também de controlar a minha fome. E é isso que eu quero trazer. O Senhor quer que a gente adore o Espírito em verdade. Nós somos testados. Será que você vai colocar o chip, ô Marli? Quando para você vai morrer de fome? Será que você vai colocar o chip, Verusca? Essa realidade está muito próxima, tá? Próxima, tá muito próxima. Ah, também teve um negócio aqui na minha região, acho que foi em dezembro, para poder fazer um cadastro da Iris e ganhava R$ 500 para fazer um cadastro da Iris. O shopping ficou lotado aqui. Meu filho chegou a fazer cadastro e nós fomos lá se certificar. E eu fui, porque eu sou aquela que eu vou. Meu filho falou, então vamos, eu quero ver, o que você quer lá? R$ 500. E foi bem no final do ano que a gente estava bem mais apertado. R$ 500, para mim, é um mercado, um bom mercado. Entrou R$ 500 na minha conta, agora eu vou para o mercado. Eu, Adriana, aqui, meus filhos comem muito, glória a Deus. E a linguagem de amor, né? O meu pai sempre manteve mercado para nós. Então, assim, por isso que minha mãe usou meu ponto mais fraco, porque eu não sei o que é não ter abundância de mercado. Eu cresci assim. E eu sei que R$ 500, eu falei, mãe, R$ 500, R$ 500. Aí chegamos lá, fiz o cadastro. Cheguei lá, o cara falou assim, é só para fazer um cadastro da Iris. R$ 500. Quem então tá indo na conta? Aí filho, minha filha, eu não quero ser vendida, resumindo, nós não fizemos, claro. E a Iris é a única coisa que prova a sua, como a digital aqui, ó, a Iris. Tá fechado o seu microfone. Vamos fazer sua inteligência artificial, seu Então. clone. Exatamente assim. Mas pensa como o shopping estava lotado. Lotado! Tinha lotado. Eu moro no shopping. Esse shopping é minha calçada, gente. Então eu sei a rotina dele. Eu moro aqui há 12 anos, 12 nada, eu moro 12 aqui. Meu filho ia fazer 3 anos, tinha 2 anos, meu filho. Tem 14 anos que eu moro aqui, nesse quadrado. Há 14 anos eu vou no shopping quase todo dia. Então, eu sei o movimento dele, eu conheço tudo dele. E o povo lotado. Quanta gente se vendeu por conta de R$ 500? De verdade. E essa semana, e os R$ 500 chegou no momento que eu ia fazer mercado. E aí, entendeu? Lícito. Nem tudo que é lícito nos convém. A tentação do pão. Jesus estava 40 dias sem comer, gente. 40 dias sem comer, mano, chega o pãozinho. Oi, Luciana, bom dia. Que bom você aqui. Se for a Lu que eu tô imaginando. Você conseguir abrir a câmera. Entende aqui? Imagina a gente receber um pão com 40 dias sem comer. Um pão com 40 dias sem comer. Você não acredita que eu ouvi, Ana? Você não acredita que eu ouvi de uma semana de um colega de trabalho. Ele tá passando necessidade, né? Aí ele falou assim que o amigo dele aconselhou ele fazer. Olha o que o amigo dele fez. Para receber um benefício do governo, R$ 600. Ele se passou por mendigo na rua. Ele ficou uma semana lá convivendo com os mendigos, comendo com os mendigos, dormindo no albergue com os mendigos. Olha olha a que ponto o ser humano chega. E aí eu falei para esse meu amigo, você não vai fazer isso, né? Você não precisa disso, né? Ai, você acha que não? Eu vou. Eu falei assim, Beto, você não precisa disso. Confia em Deus, né? Falei para ele, confia em Deus, né? Ora a Deus, né? Aí ele falou, meu amigo ficou lá, teve que comer com os mendigos, dormir no albergue, passou um perrengue lascado, mas ele conseguiu o benefício. Eu falei, Beto, você não precisa disso. Eu falei para ele, você não precisa disso.
a ponto da pessoa vender, né, a sua integridade, mentir, né, se corromper, né, Corromperem. usar da mentira, a mentira. Olha que ponto leva o ser humano, né? Você viu o pessoal lá vendendo a íris? Uhum. Eu falo porque eu fui lá. Meu filho fez o cadastro, eu fui com ele, porque eu tenho uma linguagem com os meus filhos, né? Eu vou lá, eu tento trazer várias vertentes pro não, porque o não para o adolescente, ele é muito, entendeu? Vamos entender aqui, trazendo para o contexto da minha maternidade, né? Vamos entender aqui o porquê que você quer fazer, qual que era a ideia, e eu trouxe para ele, vamos se vender, ficar refém, para depois, com certeza entraria a inteligência artificial, mas aí eu trouxe para ele isso, né? Lembra? Eu tenho essa linguagem. Mas quantas pessoas, e eu falo que eu fui até lá e desisti. Eu fui até lá para me certificar e fui com os dois, hein? Só que não pode menor de 18, então tinha que ser só no menor. Mas eu fui com os dois até a fila para mostrar. E ali era vender a íris, aí eu joguei no grupo da minha família, né? Eu e minhas irmãs, e aí a gente falou lá, e falou: Deus me livre, tá vendida pro diabo a íris, porque isso vai vir, vai vir. Minha filha, não tem nada que o diabo não ofereça, que não vai vir, que não tem um preço, igual cheque especial. Usa cheque especial para ver. Usa cheque especial. Uma hora essa conta chega. E o diabo, ele é astuto, ele sabe agir, ele sabe seduzir. Ele sabe seduzir. Quando a Eva comeu a maçã, ele estava lá, ó, assediando ela, a conversa há muito tempo. Não foi de repente. Foi agradável aos olhos, gostoso ao paladar, né? Foi lá conversando, seduzindo. Então, é isso, ó. Olha aqui, quando eu trouxe Luciana, que vai você aqui, minha amiga. Nós estamos lendo no Mateus 4, que Jesus foi tentado no deserto. Imagina, Jabão chegou lá, conversando com ele. Olha, Jesus, você está 40 dias aí com fome, eu tenho pão aqui para você. Ó, Marli, você está cansada? Marli, você está muito cansada. Eu sei que você está cansada, Marli, mas eu estou aqui, eu estou te dando um refrigério. Mas esse refrigério aqui é para você me adorar. Fala aí um pouquinho, Verusca. Meninas, é exatamente isso. O inimigo. Só um momento, deixa eu desligar meu fogo. O inimigo, ele não tá para brincadeira, né? E ele não desiste nunca. Então, temos que vigiar, porque muitas coisas já estão acontecendo, né? Quem tem a visão espiritual, os jornais mesmo, te dá sinal toda hora, todo dia. O comportamento, o ambiente que nós vamos. Se você estiver centrada mesmo não sendo a vontade de Deus, você pode até procurar saber, mas você não permanece porque o próprio Deus não deixa. E quanto tentações, existe várias nas nossas vidas. Jesus passou por isso, quem somos nós para não passar? Agora cabe a você confiar, né, na sua tentação, que Deus ele vai prover. E a confiança, ela vem da negação. Porque se você serve um Deus vivo, poderoso, Criador do céu e da terra, ele é poderoso para te livrar, independente de qualquer situação. Se você for para a fornalha, ele te tira, o fogo não te queima. Se você for para o mar, as águas ela não vai te submergir. Isso é palavra de Deus, mas isso através da sua fé, através do que você acredita no que Deus ele vai fazer, né? O fogo não queima, a água não afoga, e assim sucessivamente vai. E a palavra também diz, né, que se a gente servir e for fiel a Deus até o fim, se servirmos e formos fiel a Deus até o fim, ele nos dá a coroa de vida eterna. Então a gente tem que ficar atento, porque aquilo que faz a gente sofrer, aquilo que faz o meu e o teu altar sofrer, que é o que a gente mais quer, que não é o que Deus tem para nós, é onde o inimigo ele vai vir mesmo, para te aprontar. E ele não pede licença, tá? Ele é mal educado mesmo. Ele não pede de licença, ele não espera, e ele prepara a parte melhor para ele, é a hora da sua fraqueza. É a hora do momento que você está vulnerável. É a hora do momento que você está passando na moinha mesmo. E aí ele vem com uma proposta maravilhosa. Ele se faz presente nas coisas materiais, espirituais e mentais também. E aí ele usa uma pessoa que você nunca viu na vida, ele usa aquela pessoa que de repente você está com uma DR com a pessoa, já tem um tempo que você está orando do nada,
Do nada aí a pessoa vem e fala assim, olha, sabe, eu comprei isso, eu fiz isso, eu tive um convite para isso, para aquilo, e vem sorrateiramente. Vem assim, ó, com o sapatinho de algodão. Ai, querida, ai, linda, ai, bela. Então, ai, homem, usa mulher, usa criança, tá? Que tem muita criança perturbada, como tem muito adolescente perturbado pelo inimigo da sua alma. É muitas das vezes culpa. Não, não é. É a situação que a pessoa está vivendo. Tem demônios territoriais, tá? Que já estão na Terra, já estão lá há milhões de anos. Agora a tendência piorou para vir tete a tete aqui, ó. Igual a gente está nessa live aqui, ó. Do nada aparece assim, ó. E aí vem, e no seu momento vulnerável, no seu momento de luta, no seu momento de deserto, no seu momento de prova, é tudo que você está esperando, é tudo que você está orando, ó, 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 pedindo para Deus, ó, chorando ali, ó, até momentos de, muitas das vezes você dá uma tutiada e fala, não vai acontecer, não é possível, eu oro, eu jejuo, eu clamo, eu faço, eu aconteço, não vai. Mas Deus sabe que somos carnais. A gente pode até pensar assim, mas isso não pode ser uma constância. Mas é nessa hora que o inimigo da minha e da tua alma, ele vem com a bandeja também para mim, para você falar, aqui ó, escolhe. E você fala, oh! E aí você dá uma tutiabiada, é de Deus, não é de Deus, é de Deus. Aí eu quero agora. Mas aí quando a gente vai pôr a mão, a providência de Deus chega com uma mulher de Deus. Porque é uma mulher de Deus que ora, que tem reverência, que tem temor a Deus, que busca Deus como seu suficiente e único Salvador, que Deus é o dono da vida dela em tudo. Ele é o amor dela, ele é o marido dela, ele é o filho dela, é a casa dela, ele é a provisão dela. Ela não rejeita jamais. E o próprio Espírito Santo vem, toca e fala, opa, não vai tocar não. E aí você vai embora brava, ou você fica tentando entender aquela luta entre o teu eu, porque Jesus é confronto também, porque Jesus ele confronta nós. Por que ele confronta? Porque ele é carrasco? Porque ele é mau? Não. Ele permite o confronto e permite o inimigo da tua alma te encontrar sim, para ver qual vai ser a sua atitude. Se a gente vai baixar a guarda e participar desse banquete do inferno para regredir a nossa bênção e a gente até perder a salvação da nossa alma, ou a gente vai dar uma tutibiadinha porque somos carnais, mas vamos dobrar o joelho no chão e vamos dizer, não, Satanás, você não me engana, chega, acabou. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque o inimigo ele não tá para brincadeira. Estamos vivendo sim. Tem pessoas que não gostam que eu falo, mas eu tenho que alertar e falar. Estamos vivendo os últimos dias da face da Terra. Agora é conserto, ou conserta, ou conserta, conserta, ou conserta. E aí vai vir N coisas. Gente, a IA é uma ferramenta bacana? Legal? Eu não gosto muito, tá? Desculpa, nada contra, eu não gosto muito. Porque o que está por trás da IA é a tecnologia do inferno também. E, infelizmente, 2025 e os restantes que vai vir aí, o robô vai dominar. Está dominando. Mas a palavra de Deus fala que se a gente ler a palavra dele e guardar ela como o nosso segredo, vai estar na alma do meu e do teu coração. Então tem pessoas, gente, que ela tem problema psicológico e ela não procura mais o psiquiatra, a psicóloga, a psicanalista, ela vai para a IA. A IA não é um ser humano. E muitas pessoas estão perecendo. Tem casos de suicídio já que chegou para mim. Suicídio, pessoas que ficou pior do psíquico por causa da máquina, por causa da... Então a gente tem que se alertar, porque Deus ele alerta a gente o tempo todo. Chip já existe, tá? Tem outros países aqui, em outros continentes, em outras nações que já estão implantando o chip. E o chip ele tem o quê? Ele tem sua vida todinha lá. Por quê? Porque o global já está preparando a vinda do anticristo. Só cego e quem não lê a Bíblia não vê. Tá? O Trump aí, com tudo que ele está fazendo. Ele está preparando um terreno, gente. E está
tudo dentro da palavra de Deus. É só você ler Apocalipse e você ler o Novo e Velho Testamento, se encaixa tudo. Então, a gente tem que ficar atento, porque é no deserto, é na sua prova, é na sua luta, é na sua constância de resiliência, clamando a Deus por essa vitória, por essa prova que você está neste momento, que já tem anos, ou que tem meses, e que agora piorou tudo. Senhor, me socorre. Até quando vou ficar assim? Aí o inimigo vem. Calma, tá tudo bem. Pega aqui, ó, faz assim, faz assado, que ó, você vai ganhar tempo rapidinho. É numa dessas, se a gente não vigia, a gente se prostra a outros deuses, peca diante da presença do Senhor, porque Ele é o único e digno de ser adorado, exaltado, honrado. Aí é por causa da nossa precinha, do nosso euzinho ferido, porque a gente quer muito, a gente não vigia e acaba barganhando com Deus, que barganhar é pecado, é você não fazer a vontade de Deus, fazer a vontade do universitário que veio ali, seja ele capeta, seja ele diabo, seja ele o que for. É você não confiar a ponto de você falar e pensar, ok, estamos em outro tempo, mas se alguém vier agora com uma arma para mim, falar, nega teu Jesus, eu vou te matar agora. Qual vai ser a sua atitude? Porque a gente pode passar por isso, tá, gente? Eu, como faço evangelismo, muitas obras, eu já passei N situações, mas o Senhor livrou de todas. Porque ninguém para uma mulher que ora, nem o diabo. E Deus, ele vem, é igual a Adriana falou, ele vem com maná, ele vem com maná, ele vem com sacrifício, ele vem, ele vem. Na última hora do último tempo, do segundo tempo, que você tá ali, ó, sua carne tá só por Deus, e você temendo e tremendo, e tendo reverência diante da presença de Deus, você fala assim, Senhor, e agora? Me livra agora. Confiar, fia, vem o livramento. Porque eu já entrei com a minha irmã em várias favelas que só tinha traficante PCC do perigosão mesmo. Que para a gente acessar a favela e poder entrar, era os caras atirando para cima. Eu nunca vi tanta arma tão grande em toda a minha vida. Fiquei com medo? Fiquei. Tremi. A minha irmã do meio, ela queria ir embora, ficou desesperada, queria ir embora. E eu e minha irmã puxava ela e falava, você vai embora, você tá ficando doida, Deus mandou a gente vir aqui, confia. Por quê? Porque para a gente entrar, os próprios traficantes permitiu, porque só com permissão, senão tu morre, você morre ali na míngua, para os outros não atirar, os oleiros, as pessoas que ficam em altos, para não atirar e fazendo cobertura para nós. Pensa que a gente ficou em situações que eu poderia ficar horas contando para você de que eu vivi, que nem eu acredito que depois que eu cheguei na minha casa e eu pensar, meu Deus, eu sou louca mesmo, mas eu sou louca por você, Jesus, porque é só a tua misericórdia. Se não fosse a misericórdia de Deus, a gente ficar 4, 5 horas e a minha irmã fazer uma oração e aqueles traficantes jogar crack, jogar maconha, jogar droga, jogar armas e se prostrar de joelho na nossa frente e falar, eu quero esse Jesus e eu saio dessa vida. Meu irmão é pastor. Ele fez um grupo, gente. Ele teve que fazer um grupo de música. Meus sobrinhos são todos músicos para poder entrar nos presídios, para levar o amor de Jesus para aqueles presidiários. E eu ficava brava com ele, porque eu falava assim para ele: me leva. Aí ele falava: menina, você tá doida? Você nem sabe como é um presídio. Não é tempo de te levar, não. Você tá ficando louca. E eu queria ir, porque eu queria estar orando. E para entrar num lugar desse, gente, é um inferno. Não é sem direção, você não entra. Mas você não entra mesmo sem direção. Você não entra mesmo. E ali meu irmão preparar tudo e tocar para aqueles presidiários, arriscando a própria vida. Outro dia meu irmão foi e teve uma rebelião. Pensa o desespero. Pensa, eu estou melhorando, daqui a pouco cheguei. São N situações. Então a gente tem que estar pronto a tempo e fora de tempo. Não estou atemorizando ninguém aqui, mas, gente, as pessoas estão loucas. Eu ando muito por aí. É uma Porque eu tenho influência. Tem pessoas que já estão pior do que um zumbi na terra. Tem pessoas que estão endemoniadas real, tá? Com demônios no corpo, que a fala da pessoa, só de você olhar, você fala, misericórdia, essa pessoa não está normal. E tem pessoas que, por causa do psíquico, estão também alienadas. E muitas das pessoas não têm um apoio. E está faltando a igreja chegar lá, né?
sem temer, e muitas, é porque quer dar lugar pro diabo mesmo. É a música, né? Eu vivi assim, vou morrerei assim, vai pro inferno, Gabriela. gente. E Gabriela, a música da Gabriela, né? Não, e assim, eu não vou ser assim, eu não vou morrer assim. Eu me recuso botar o chip. Se a hora chegar, Deus proverá na minha vida. Eu morro de fome, mas eu não vou meter um chip em mim. E realmente o sol, ele alimenta. Tem muitas pessoas que têm anorexia, que o sol alimenta ela, gente. Porque ela não come, ela não bebe. Ela, as pessoas que têm uma vida natural, que são pessoas que vivem da natureza, eu tenho uma vizinha aqui. Meu, a menina não come, cara, ela não come nada do que eu como, assim, de diferente. Tipo, tá vendo aqui, ó, no café da manhã? Ela não come nem a pau de galinha. Ela come só o que a terra dá. E ela tá certa, porque na época de Jesus era assim. Isso aqui, ó, terra do foco, blá, 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 ela não come. Aí eu olho para ela, e você não bebe nem um suquinho, né? Um suquinho de caixinha. Ela fala, jamais. Por isso que a gente... Natural. E tem vida, gente. E é uma pessoa que do amor de Deus, mas não quer servir da maneira. E é idólatra, tá? É idólatra. Aí esse dia ela me chamou, ai, vem, tudo bem. Eu, querida, tudo bom, papapá. Aí você vem aqui uma hora fazer uma oração, é tão lindo ouvir você falar. Então, aí eu vou falar, não vou, porque tem um monte de altar na casa da menina. A menina é natural, até adora os sons. Eu não vou. Eu vou, gente. Mas antes de eu ir orar, proclamar, se é para ir, essa retaliação, a gente faz. E só finalizando, tá? A palavra deixa bem claro. Se você servir, ser fiel, se servir, adorar e ser fiel até o fim, dar-te-ei a coroa da vida eterna. Então, para Satanás, a gente tem que falar não mesmo. Porque ele não tá para brincadeira. Porque o sim que você der para ele, seja uma partícula de molécula do seu fim, ele pode entrar e destruir e acabar com tudo. É igual aí você vai perder sua bênção, você vai perder perder a salvação. O Verusca, você estava falando aí, né, que vocês foram lá no morro lá tal, mas aí me veio a palavra aqui, que é assim, ó, Deus fala pra gente, né, sejam fortes no Senhor e em seu grande poder. Vistam de toda a armadura de Deus para que possam permanecer firmes contra as estratégias do diabo. Pois nós não lutamos contra inimigos de carne e sangue, mas contra os governantes e autoridades do mundo invisível, contra grandes poderes neste mundo de trevas e contra espíritos malignos nas esferas celestiais. Portanto, vistam-se toda a armadura de Deus para que possam resistir ao inimigo no tempo do mal. Então, depois da batalha, vocês continuarão firmes na fé. Então, assim, Jesus, uma que ele sabia quem ele era, a quem ele pertencia, e ele sabia o reino que ele pertencia, né? Neste reino nós já temos tudo já nos foi entregue por ele, né? A provisão, a vitória, só que nós temos ele obedeceu a princípios. Lembra que a gente falou? Ele obedeceu a princípios. Ele era obediente, né? Ele era o próprio Deus. E um dos princípios também, ó, sejam fortes no Senhor e em seu grande poder. Nossa. Então, assim, não é no amigo, não é na prova. É no Por isso que a gente tem que estar fortalecido na palavra, na fé. Exato. Só isso faz a gente resistir. O Senhor me trouxe aqui para esta palavra aqui, ó. O que é manter-se firme, né? Então, essa palavra é para mim, tá, gente? É orar no Espírito em todos os momentos e ocasiões. Está fortalecido. Porque não negar sua fé em Deus. Porque se você crê, se você teme, se você confia, você não vai ter medo de nada. A circunstância vai chegar na sua frente. Fortalecida, você acha que você ia lá no morro? Você não ia no morro, você ia ficar com medo. Uma mulher que tem essa cabeça, essa noção,
Fala, Eliane. Dependente de Deus. Ela tem que ser dependente de Deus. Né? Eu sou totalmente dependente de Deus. Na minha vida, em primeiro lugar é Deus, em segundo é Deus e terceiro é Deus. O meu marido, ele vem depois, certo? Na minha vida, nem a minha própria vida é em primeiro lugar. Isso eu, Verus, que é o meu pessoal que eu tô abrindo para vocês. De anos de caminhada, certo? Então, nada do que eu preciso, nenhum filho que eu tanto sonho, que eu perdi 6 gestações e fui para uma inseminação artificial e não vingou, nem o meu filho, que eu desejo, até hoje, é mais importante do que o amor, o temor e a fidelidade que eu tenho a Cristo Jesus. Amém. Para mim, não. Então, uma mulher que tem essa visão, ela está em constante oração. Por quê? Porque ela tem que estar pronta para o dia mal. O dia mal, ele não bate na sua porta, ele chega. E a palavra diz, a gente tem que estar pronto para o dia mal. A gente tem que estar com bônus com Deus para ir para o dia mal. Por exemplo, eu já passei uma pré-morte, né? Eu fiquei entre a vida e a morte, foram 2 vezes da minha vida. 2. Foi quando eu tive anorexia nervosa, que essa anorexia durou mais de 3 anos, eu fiquei o couro e o osso, mas eu já era uma serva do Senhor. Eu não era uma serva ainda porque eu estava iniciando todo o meu processo. Mas o próprio Deus permitiu isso para mim ter um profundo com ele. Aí depois, passou-se os anos, eu tive, agora na pandemia, ansiedade generalizada, junto com pânico, junto com toque, junto com movimentos compulsivos repetitivos. E já estava toda firmada em estrutura de Deus, de palavra, de jejum, de oração. Porém, eu nunca cuidei do meu psíquico. E Deus me usava na vida das pessoas com problemas psicológicos para tratar. E isso eu não vejo como uma seta que o inimigo usou para colocar em mim. Foi a situação do qual eu estava vivendo presentemente. Então, a palavra alerta eu e você, que a gente tem que estar pronto para o dia mal. No dia mal, se eu tiver bônus com Deus, ele me livra, porque no dia mal, eu iniciando, no dia mal, gente, eu era de outra religião. Jesus Cristo, Jesus chamou minha mãe e depois fez uma obra toda na família. Então, o dia mal é hoje, o dia mal é agora. O dia mal pode chegar para você, o de repente, como o de repente de Deus chega para mim, para sua vida, o de repente do dia mal chega também. Tá tudo ok, tá tudo maravilhoso, mas acontece uma situação, a pessoa vai parar na UTI. A Adriana sabe, a minha irmã mais nova, tudo ótimo, tudo maravilhoso, ó, beleza pura. Por causa de um anticoncepcional, ficou entre a vida e a morte, na UTI. Uma tia minha estava beleza pura, de um dia para a noite, foi parar na UTI, lutou pela vida, morreu. Então, se você tiver bônus com as suas orações, com as suas práticas, com os seus comportamentos, não precisa você fazer a obra que eu faço, porque para essa obra não é todos que faz, porque Deus ele dá dom para cada um de uma forma diferente. E o dom da Adriana pode ser diferente do meu, o meu é diferente dela, mas tudo se completa em uma coisa só. Porque para fazer obra de rua, para fazer obra de presídio, para fazer obra por pessoas que estão na UTI, para fazer obras com pessoas que têm problemas psíquicos, você tem que estar realmente no centro da vontade de Deus. E Deus tem que dar um aval para você. Ele tem que falar, vai só contigo, vai ter peleja, mas eu estou contigo. E aí você ser ousada espiritualmente para acessar isso, ter a confirmação e fazer o que Deus quer, senão é um grande problema. Que é diferente, que dons Deus dá para cada um de uma forma. Abraçar é um dom, gente. Se abraçar uma pessoa, cura, liberta. Ontem eu fui para um evento e tive que passar na rua da minha casa às 11h30 da noite. Aqui é perigosíssimo. E tinha um jovem sentado na calçada, que eu não lembro. Eu também estava descendo a rua correndo, porque muitas pessoas assaltam aqui na rua. E o Senhor falou, para tudo agora e vai falar com ele. E eu não parei para falar com ele, mas o recado foi dado. Jovem, Jesus te ama, Jesus tem uma obra na sua vida. Ele olhou para minha cara, o menino estava olhando por nada, o couro e o osso olhando por nada, mas quando foi falado isso, ele acessou e olhou para mim e sorriu e falou, é verdade. Eu falei, Jesus te ama. E ele tem uma grande obra para fazer na sua vida. Que Deus te guarde, te livre nessa rua. E pronto, ali a obra foi feita, gente. E aí eu fui orar para Deus continuar a trabalhar na vida daquele jovem. Tem coisas que você tem que acessar. Tem coisas no reino que você tem que romper.
Se você não romper, você não tem acesso. Tipo, o que é romper? A Adriana, toda aula que a Adriana dá, eu posso falar sem titubear. Ela tem que romper, gente. Ela tem que romper, porque ela é humana. Então, ela vai fazer o quê? Mesmo ela querendo ou não querendo, que eu tenho certeza, se for isso da Adriana, você dá um joia aí. Mesmo ela querendo ou não querendo, é o projeto que Deus deu na mão dela. Ela vai fazer com excelência. Para ela fazer com excelência, o que ela vai fazer? Ela vai separar o dia dela, ela não vai dar atenção para o filho, não vai dar atenção para a filha, tá com fome, quer comer, tá com sede, porque Deus faz isso com a gente também. Tá querendo dormir, o corpo tá pedindo ali, mas ela não, ela tem um compromisso com o poderoso. Tanto que Deus muda. O que ela falou de manhã? Eu sento aqui, ó, tá tudo pronto, ó. O funil, a visão, tudo que Deus deu, desceu agora. Tô aqui, ó, beleza pura. Mas aí, quando eu vou, aí, Senhor, não. Ó, escuta aqui, ó, no ouvidinho. Isso é poder de Deus, gente. Glória a Deus e aleluia. Quem está nessa brecha, quem quer ouvir Deus e quem está no poder de Deus. Porque Deus, ele fala assim, ele toca assim. E quando a gente não entende, ele até desenha assim, ó. Face a face, ou usa alguém, usa a pessoa mais improvável para chegar e falar isso. Ou a natureza fala o tempo todo. E a gente não, com a vida apressada, a gente não olha, a gente não vê. A voz de Deus é o quê? É o vento. É o vendaval, é a chuva, é o trovão. Tudo coopera para o bem do que serve a Deus. Então, eu acredito piamente em Mateus 4. Porque se o meu Jesus, ele viveu, ele passou por isso, eu também vou viver. E eu também vou passar por isso. E a palavra diz para mim que eu, crendo como um grão de mostarda, eu farei obras maiores e melhores do que Cristo Jesus. Mas acima dele não tem nada, não tem ninguém. Acima de Jesus não tem nem a obra que eu mais temi na minha vida. Está acima de Deus, porque é tudo para ele, tudo por ele, são todas as E é coisas. só com ele que a gente Então, consegue resistir. É só com ele. é só no centro da vontade de Deus. Porque o temor, o medo, o desespero, a dúvida, a loucura da mente, ai meu Deus, eu vou, não vou, aquilo que tira a sua paz, aquilo que não deixa você ter o desfrute que você merece, não é de Deus. Porque Deus, ele E tem para para mim, você, para você, Eliana? Eu amo a passagem, eu amo essas passagens, né, que quando fala de Jesus na Bíblia, eu sou apaixonadíssima por Jesus. E a Bíblia, eu vou ser bem breve, né? Porque a Bíblia fala que a gente tem que ser semelhantes a ele. Eu falo, meu Deus, como é tremendo. Porque se a gente for ver cada passagem, ele foi tentado ali no deserto. O que essa palavra passa para mim? Segurança, confiança. Ele simplesmente foi na palavra. Ele não ficou desesperado, apavorado e tremendo. Ele tem segurança, ele confia, ele sabe que o pai dele está ali com ele. Nem só de pão viverá o homem, né? Ele resistiu ali, embora ele estava com fome, embora ele estava ali com vontade do pão, que é isso que a Adri falou. Geralmente aquilo que a gente está precisando vem sobre nós, atrai, vem como um prato. Satanás vem como um prato. Mas eu amo, porque olha só, várias passagens de Jesus. Ali eu vou ser breve, porque eu quero também ouvir um pouquinho a minha irmã, né? Se a Adri vai dar aí oportunidade para ela. Quando ele estava na cruz. Gente, ele sofreu dores de morte na cruz. E sabe o que ele falou? Pai, perdoa, olha com o que ele se preocupou. Perdoa, eles não sabem o que fazem. Então, se eu tenho esse amor, essa segurança, essa confiança, e eu amo o próximo como a mim mesmo, eu amo a Marli, eu amo a Luciana, eu amo a Adriana, eu amo a Verusca, independente do que ela, do pensamento dela, do que ela vai fazer, eu amo. Perdoa, perdoa. A Eliana não sabe o que ela faz, perdoa. Muitas vezes a gente não está sabendo ainda o que a gente está fazendo. Algumas atitudes nossas. Então, quando a gente se aproxima mais de Deus e quando a gente tem semelhança de Jesus, eu sou apaixonada. Olha, o maior psicólogo terapeuta. E olha que ele não fez as ferramentinhas, não. Ele falava mesmo.
Ele falava mesmo, teve algumas vezes lá que ele passou cuspe, né, no olho, ele fez algumas, né, ele perguntou para aquela mulher, embora ele pudesse, né, somente curar ela, tocar ela, mas ele perguntou, alguém me tocou? Quem me tocou? Ele perguntou. Muitas vezes ele usou ali, né, algumas ferramentas para a gente entender como que ele trabalha, né? E eu acho interessante que Jesus, ele poderia usar o poder dele. A palavra fala, Marli falou aí, que mais embaixo está escrito que ele poderia usar o poder dele ali para fazer um pão surgir. Era só ele falar assim, o pão tá ali. E assim, ele não usou nem os poderes, quanto mais as barganhas. E quantas vezes a gente vê pessoas usando de barganha para alcançar isso e aquilo. Será que nós não estamos dando um jeitinho? Será que nós não estamos usando de barganha às vezes? E é tão importante olhar para a gente e sermos semelhança. Ele não usou nem o poder que ele tinha, quanto mais de barganha. Então, essa palavra fala hoje comigo. Reconheça cada dia mais, se humilha cada dia mais, seja mais semelhante a Jesus. No que você talvez está querendo usar de barganha, sabe? Porque eu não sei hoje de verdade, hoje, no dia de hoje, eu não sei de verdade o que é que estaria me tentando aqui para mim cair. Não sei amanhã, não sei se mais tarde. Agora, nesse momento, eu digo para vocês que está tudo muito bem, tudo muito tranquilo, não tem algo que está me incomodando para dizer assim, ah, meu Deus, se eu cair, né? Mas ele sabe o dia de amanhã e as misericórdias dele, quando eu tenho confiança e segurança, independente do que vai acontecer na minha vida, sabe? Aqueles caras que traíram Jesus ali na mesa. Jesus foi tão calmo, tão sereno, tão sábio, ele foi tão sábio. E o que eu peço para a minha vida hoje, no dia de hoje, né, com essa palavra, refletir, receber ela na minha vida, é sabedoria de Jesus, essa sabedoria que ele teve, essa confiança, esse amor, independente de todas as circunstâncias que aconteceram na minha vida. Eu tenho segurança. Se eu for para a fornalha, eu sei que teve um propósito de Deus, eu estou na fornalha e eu vou morrer e vou para o Pai. Eu vou para o Pai, essa confiança. Se eu tiver qualquer problema, se eu morrer amanhã, se acontecer de eu estar na UTI, é difícil, gente, falar isso, mas é isso que a gente tem que viver. Isso que a gente tem que viver. Sabe? Eu confio nele. Há um propósito dele na minha vida. Por que está acontecendo, né? Não é porque, é para quê? Que o nome dele seja glorificado em tudo na minha vida. Ah, gente, é só Amém. isso. Senão Exatamente Amém. isso. A Eliana já trouxe uma outra, complementou. Eu amo isso. Ela complementou tudo que a Marli falou, a Erusca trouxe. Quero ouvir a Luciana, sim, com certeza. Luciana, você faz parte disso tudo. Mas quando a Eliana trouxe e falou assim que ele não cedeu, gente. Outra coisa que ela trouxe é que ele não cedeu ao poder, ele não usou do poder dele. Ele poderia ter usado do poder dele. Podia sair voando, podia transformar. Não, ele não usou do poder dele e nem cedeu a barganha. Ele confiou no Pai. E aí nós mulheres, que muitas vezes a gente tem o poder de influência, né? Trazendo poder, lembra que mais que a gente tem autoridade no nome dele, a gente se submeter à autoridade dele, como eu trouxe semana passada. Então aqui a Liana trouxe uma outra vertente ainda. Ele não usou nem o poder dele e nem cedeu à tentação à barganha. Ele confiou no Pai. Fala um pouquinho, Luciana, para completar esse Mateus 4. Essa passagem, Liana, eu estou passando por uma tentação. Essa passagem veio muito para mim. E eu entrei aqui ciente dessa palavra e estou saída assim, que não é sobre o meu poder e nem sobre a tentação, é sobre a confiança que eu tenho no Pai. E a tentação que veio para mim, eu vou responder, Pai, ele não sabe o que está fazendo. Ele não sabe, mas eu sei. Luciana, fala um pouquinho. É por isso que eu amo essa mesa, eu sou muito identificada. Graça e paz, minhas queridas, né? Eu nem me sinto no direito de falar, porque eu nem apareço aqui muitas vezes. Estou tentando mudar as minhas rotinas aqui. Eu sempre troco o dia pela noite, então eu sempre acabo acordando tarde, mas eu estou tentando mudar as minhas rotinas, fazer uma caminhada de manhã. Estou mudando, aos poucos estou conseguindo. Quando eu estava ouvindo vocês falar a respeito dessa palavra, eu já estava conversando antes aqui com meu esposo algumas coisas que a gente sempre faz nessa mesa, né? Eu e ele de manhã. A gente está sempre falando alguma coisa a respeito da fé, da palavra do Senhor. E aí, quando vocês estavam falando, o que me trouxe a pensar é sobre a visão de Jesus, né? Eu fico pensando que no mundo que nós vivemos hoje, a coisa que o Senhor mais quer é uma mente livre, é uma mente capaz de enxergar aquilo que muitas vezes a gente não vê.
Então, eu acho que como crentes, e a gente vê cristãos capengando, cristãos assim, como que eu vou dizer, quase mortos, porque eles não têm o discernimento, eles não têm a verdade, porque a Bíblia vai dizer assim, ó, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, e vai dizer assim, se verdadeiramente o Filho vos libertar, vocês vão ser livres. E livres de quê? Livre dessa cegueira, dessa coisa. A Adriana estava contando aí do shopping, eu peguei a metade, são pessoas cegas. Eu acho que nós envergonhamos Jesus quando nós não temos uma mente sã, quando nós não temos a verdade que liberta clara aqui. Jesus, ele passou esses 40 dias jejuando e ele só foi capaz de vencer a tentação porque o Espírito permeou a mente dele e trouxe clareza para enxergar quem é que estava falando com ele. Às vezes nós achamos que é o jejum que fez aquilo, mas Jesus estava querendo nos ensinar que quando o Espírito está forte, nós somos capazes de enxergar as astutas ciladas do nosso adversário. Então, a gente fica falando sobre pratos, a gente fica falando sobre fraqueza, mas a verdade é que o Senhor, ele quer nos ensinar. O tempo todo que Jesus andou na terra, ele só quis nos instruir, porque a ignorância, a falta do conhecimento nos leva a erros assim gigantescos. E eu sempre tenho uma frase que uma pessoa fala que diz assim que, olha, se eu fizer qualquer coisa com o meu nome, é só o meu nome, Luciana, não é nada, mas quando eu carrego o nome de Jesus, há uma responsabilidade. E qual é a responsabilidade? Sermos inteligentes. Sermos inteligentes, porque o inimigo, o nome dele é engano. O papel dele é engano. E nós só seremos capazes de perceber as astutas ciladas dele, aquilo que ele, se o espírito estiver forte, se o espírito, porque o espírito ele é inteligente, o espírito é capacitador, o espírito é consolador, o espírito é discernimento. Então, se você não tem, por que Jesus falou assim, olha, então agora eu vou ficar 40 dias, eu vou mostrar para vocês que eu fiquei 40 dias e 40 noites, porque a necessidade do nosso corpo, do nosso físico é o pão. Mas o que faz você grande e o que faz você enxergar e vencer é o espírito, e esse precisa estar forte. E quando é que ele está forte? Quando é que esse espírito está forte? Quando nós conhecemos Jesus, quando essa verdade que liberta, que verdadeiramente torna a gente livre, permeia a mente da gente. E aí nós seremos fortes para dar passos em qualquer âmbito da nossa vida, qualquer um nos relacionamentos, na nossa vida financeira, nos nossos relacionamentos pessoais, em qualquer coisa. Se o Espírito, irmãs, a grandeza de teu Espírito permeando você 24 horas, vai dar para você equilíbrio, vai dar para você força, vai dar para você cura, vai dar para você restauração, vai dar para você tudo o que você precisa, discernimento, o caminho que você tem que seguir, porque o Espírito Santo ele não é burro, ele é inteligente. Quando Jesus fala que nós somos luz, e luz serve para iluminar, para clarear, ele está em cima. A luz ela nunca está embaixo da cama, ela está no teto. Isso é pessoas com espírito. Pessoas que têm espírito, elas chegam, ela marca onde ela chega, ela não é qualquer pessoa, independente do grau de instrução que ela tem. Quando você tem o Espírito Santo dentro de você, quando você tem esse Jesus que ensinou para você sobre essa verdade, que liberta, e que se você conhece ele, você é livre, aí você vai ver. Você não vai ser enganado. E você vai ser vitorioso em tudo que você fizer. É isso que eu entendi sobre essa palavra. Nossa, e a Luciana trouxe, Luciana, eu amo essa mesa e ela é para isso, e que esteja aqui justamente para a gente poder. Gente, a gente comum aprende com a outra e cada uma trouxe uma vertente. A Helena trouxe aqui, enfatizou a parte do poder que Jesus não usou. A Marli trouxe ali de ser forte, complementando a Verusca que nele, né, com Jesus resistiu. E a Luciana completa falando, ó, então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto. Então, quando ele foi tentado, ele estava com o Espírito, essa mente que você está trazendo, Luciana. É isso, essa liberdade é pelo Espírito. Mais do que ele resistir, porque não ia agradar o Pai, ele estava, entende? Tanto que ele ali, pleno, ele nem usou o poder dele,
e nem cedeu a barganha, porque ele era livre, o espírito. E como que a gente tem esse espírito, gente? Conhecendo mais Jesus, como a Luciana trouxe, se envolvendo, conhecendo mais Jesus. E diante, aqui que a gente vira, aqui que a gente vira, e eu tô saindo daqui diferente, e vocês, mais diferente que eu entrei. Por quê? Eu entrei com essa tentação em cima de mim. Eu tô saindo dessa mesa agora 9h30, 1 hora e pouco depois, que eu sou luz. Senhor, ele não sabe, essa tentação não sabe o que não sabe o que faz, mas eu sou luz, porque eu tenho espírito em mim. E não vou me vitimizar, nem falar que estou sendo tentada. Olha aqui para ter sabedoria de que é um engano. Mas eu só consigo discernir, como você trouxe, Helena, que é um engano, porque eu tenho o espírito em mim. É o espírito, gente. A gente, mais do que pão, do que água, a gente precisa estar cheia do espírito. Não é sobre pão, não é sobre água. E por que Jesus ele podia ter sido santo, ele já nascido de Deus, né? Ele nasceu homem. Ele nasceu Deus, claro, mas por que ele se fez homem? Para mostrar para a gente que nem só de pão, nem só de água, nem só das necessidades que a gente vive. A gente só precisa do espírito. Tá cheia, como a Verusca trouxe. Já tem que ter uma reserva. Não é nem reserva, tá possuída pelo espírito. É só o espírito que nos fortalece, é só o espírito que faz a gente resistir, é só o espírito que traz a gente ter o discernimento. É só o espírito, gente. Luciana, você veio para complementar a mensagem hoje. Você faz parte dessa mesa, que o Senhor esteja te incomodando de acordar mais cedo, por você e por nós, porque na unidade que existe a força, gente, é na unidade, é numa mesa como essa. Eu não sei vocês, mas eu, Adriana, que entrei aqui com a tentação no meu ouvido, eu já tô saindo com outra, e tanto que para responder, eu só vou responder sobre... Hã? Eu só queria falar que você falou assim, sermos possuídos. Eu acredito que o Espírito não faz isso, né? O Espírito Santo ele não existe de possuir, né? Ele nos preenche porque ele é convidado, né? Convidado. Né? Tá. Muda, obrigada, isso mesmo. Não é sobre possuir, é sobre ser preenchido. Gostei, Luciana, eu amo isso. Mesa de direção e correção não é sobre possuir, é sobre ser preenchido pelo Espírito, Marli. Vamos ser preenchidas. E é ele que não deixa faltar nada, nem quando a gente está com fome. Senão a gente sabe o que é que eu acho, é verdade? Tem um bando de gente religioso perdido, crente perdido, envergonhando o nome dele. Gente, tá preenchido pelo Espírito. Só que para preencher, a gente tem que... Ele é convidado, né? A gente tem que buscar. Esse copo aqui, ó, ele tá vazio agora. Eu tenho que preencher de água para ele ficar cheio. E esse é o convite, que a gente seja preenchido. E olha só, foi o Espírito Santo que levou para o deserto. Mas ele fala lá também que quando ele fez ali no começo, ele criou o céu e a terra, ele disse que o espírito dele já pairava, né? Então, às vezes, a gente também fica numa cobrança de preencher, igual ele já está sobre nós, né? Quando nós acreditamos, quando nós buscamos, quando nós oramos, ele já está o tempo todo. Então, quando a gente tem essa segurança que o Espírito Santo está sobre nós, será que às vezes a gente precisa tanto ficar se lamentando, se castigando, se punindo atrás desse Espírito que já está? Não, eu né? acho que é só abrir a porta. Esse eu bato, né? Hoje. Eu acho que é só se abrir. Né? Luz, Espírito Santo sobre as nossas vidas hoje. Que aonde nós passarmos, aquilo que a gente falar, seja luz, seja espiritual, impacta a vida das pessoas, seja cura na vida das pessoas. O Espírito está sobre nós. Eu acho que quando a palavra fala sejam cheios do Espírito Santo, é tipo, sejam fortalecidos no Espírito Santo, sejam... usem o que você tem aí, né? Usem o que já está em você, né? Seja forte e corajoso. Jejua, ora, para que o Espírito seja mais sobre nós, para que nós vamos ser mais fortalecidos nele, mas ele já está sobre teu nós. Poder, né? Fortalecido. Eu quero falar uma coisa, assim, quando o Senhor me traz essa mesa, que a gente tem a mesa do FEM, mas como traga essa mesa, e hoje aqui com a presença da Luciana, que já faz parte, todas vocês eu honro, mas fica muito claro para mim que o objetivo é a gente entrar daqui, todos nós temos os nossos conflitos, todos nós temos as nossas tentações, nós estamos nesse mundo. A Marli tem os conflitos dela, a Verusco dela, a Luciano dela, a Eliano dela, a Adriana, que hoje, né, tô aqui. Sabe o que eu percebo, o que eu quero aqui? Eu tô com muita gratidão ao Senhor, de falar, Senhor, é isso. A gente tem esse espaço para trazer
sair daqui com essa reflexão para a nossa vida, para o nosso dia. É isso essa é a intenção dessa mesa. É sentar nessa mesa como se fosse tomar o café da manhã agora, 9h30 da manhã, tomando um cafezinho, uma bisnaguinha com cafezinho com leite. A gente está alimentando o corpo, né? Glória a Deus pelo tempo do Espírito Santo, precisamos disso. Pãozinho, hein? Vou ter que dar da minha irmã, ela mora aqui do lado, gente. Vou ter que ir lá tomar um café. É a gente sair daqui degustando essa palavra, sabendo que a gente precisa estar completa pelo Espírito Santo, que pareia sobre o mundo, como a Luciana trouxe, não é possuída, é preenchida, como a Verusca trouxe, fortalecida. É a gente degustar isso. Essas aqui são as ferramentas. Quando a gente come a comidinha, arroz, feijão, pãozinho para alimentar o corpo, a gente sair dessa mesa, por isso que é mesa, não é uma sala. Para a gente sair daqui, eu vou sair daqui, vou desligar aqui, já entendendo, olha, mudando no mundo espiritual. Até a resposta que eu preciso dar, eu vou dar uma outro tipo de resposta. Não sobre que é pecado, não é sobre o pecado, é sobre o espírito. Não é sobre a falta. Entende que não é sobre a... Tanto que o Senhor já disse que Ana, e era um dos devocionais que eu ia trazer, Ana, ela trocou a oração dela, ela não estava pedindo mais pelo filho, ela estava gerando um profeta. Não é sobre mais resistir à tentação, porque só do pão, como a Luciana trouxe, viu? Não é só do pão sobre resistir à tentação. É sobre estar fortalecida no espírito. Para mim, aqui cada uma trouxe. É isso, essa é a grandeza da mesa. Cada uma traz uma percepção. Aí, quando a Indiana trouxe, ele não usou do poder dele. Eu não tinha. Eu comecei trazendo aqui por mim, sobre a tentação. Mas a Ariana trouxe uma vertente, a Berusca outra, a Marli outra, eu outra, a Luciana outra. Entende qual é a grandeza? E aqui, não é como eu falei, o marido, o filho, somos nós. O que a gente vai trazer para nós com essa palavra? Para nossa vida, para nossa área. Às vezes é como acho que foi a Berusca ou foi a Eliana que falou. Por que ele não usou? Ele é o Cristo, né, gente? Por que ele não usou? Por quê? Para nos ensinar. Por que ele não usou? Para nos ensinar. Porque ele sabe que somos carnais. Somos mortais. Isso que eu quero dizer. Ele se comportou como a gente tem que se comportar. Só lembrando, assim, queridos, essa palavra, ela sempre está comigo, sempre vou lembrar. O Espírito Santo, ele é um espírito de excelência. Olha, pensa isso, pensa a respeito dessa palavra, excelência. Logo, se ele habita em nós, tudo que nós somos, tudo que nós fazemos é de excelência. Precisa ser de excelência. Então, as respostas é de excelência, o trabalho é de excelência, a fala é de excelência, e se a excelência é agradável, é bom, é perfeito, é excelente. Eu sempre penso no Espírito assim. E quando eu olho para ele desse jeito, eu amo demais ele, eu fico apaixonada por ele, porque ele é excelente. Ele é excelente. Ele é não excelente. é pesado, não é pesado. Porque Deus, ele quer que a gente tenha o desfrute. A gente desfrute a presença dele, né? A gente tenha realmente o desfrute. Tudo que você busca que vem de Deus não te traz peso. Te traz alegria, te traz mais mansidão, fortalece a sua fé, fortalece o seu corpo, a sua alma, o seu espírito, e você desfruta. Porque existe os desfrute, né, da excelência e do poder de Deus sobre as nossas vidas. Amém. Querem trazer mais só para encerrar? Isso. Só para encerrar, que eu anotei aqui, então, que a gente aprendeu hoje, primeiro, Jesus honrou os princípios. Sim. O dos maiores princípios, não, todos são maiores, né? Adorar somente a Deus. E aí, aqui eu anotei, né? Os cristãos que caminham com Cristo, porém, eles estão seguros. Olha aí, Eliana, estão seguros, pois sabem que a cruz quebrou o poder do diabo. A cruz quebrou o poder do diabo. Para fechar, né? Nenhuma tentação tem poder sobre nós, porque nós temos a consciência, temos a mente de Cristo, temos a mente livre para adorá-lo, né? Para se achegar na presença dele, para amá-lo.
Esse é o governo que está sobre a nossa vida, o reino. E é só olhar para Jesus. E aqui, para a gente fechar e eu vou orar, eu quero fazer uma pergunta para cada uma de nós aqui. É isso. A sua área, Marli, a sua Verusca, a sua Eliana, a sua Luciana e a minha, Adriana, né? A gente consegue trazer essa palavra para a nossa vida? Para essa área da vida? Dessa forma, trabalhando princípios, adoração, Espírito Santo, não é só do pão, da necessidade, está cheia, preenchida. Eu amo essa palavra, vou marcar aqui porque ela vai entrar em outros contextos da minha vida, Luciana. Preenchida pelo Espírito, que paira já. É só eu me. E Jesus, ele realmente é um mestre. Ele se comporta para aquilo. É para mostrar. Ele não usou do poder dele, porque Jesus, né? É claro, não, ele se colocou como homem, como nós, mas no espírito. É no espírito, porque sozinha, sem ele, ó, a gente não consegue nadinha. Então não é. Você entendeu que não é sobre não ter um filho, é sobre gerar um profeta? Não é sobre resistir à falta, mas é sobre manifestar o espírito? Essa é a liberdade que a Luciana está trazendo. Aqui que é a mudança de mindset. Aqui que vai mudar. Aqui que eu quero trazer para nós esse movimento, essa mesa. A mesa é isso que eu quero trazer. É trocar essa mentalidade. Quando a gente estiver diante de um problema, todas nós passamos por desafios. Como que a gente vai olhar, Marli? Como que você está olhando esse problema? Essa tentação. Aí a gente troca o vitimismo, a gente troca. A gente se posiciona como filha. Ser filha não é falar que sou filha. É ser posicionado. Ser filha é ter o Espírito Santo. E nada, Luciano. É sobre isso. Bom, para mim, eu assim, Aleluia. obrigado, Senhor, por essa mesa, Glória de verdade. Glória a Deus. Aleluia. Que nós possamos passar reflexivas nessa passagem sobre a nossa vida. É sobre nós, hein? É sobre nós. Pai amado, Pai bendito, obrigada, Senhor, porque o Senhor é maravilhoso. Eu quero só te agradecer, porque o Senhor é um Deus de direção, o Senhor é Deus de instrução, até mesmo correção, Pai. Obrigada pela vida da Marli, que está aqui com o coração rendido, da Luciana, da Eliana, da Verusca, o meu coração. Nós entramos nessa mesa, Senhor, para saber mais, conhecer, se envolver com mais de Ti, saber um pouco mais. A nossa mente é do Senhor, Pai, o nosso coração é do Senhor. Obrigada por isso. Obrigado porque nós estamos preenchidos por este Espírito, que no Espírito nós estamos fortalecidas como Jesus. Fortalecida como Jesus, Pai, que tudo que nós precisamos é estar cheia do Senhor. E que o Espírito é excelência, como a Luciana trouxe, tudo que nós fazemos é excelência. Que o Espírito, que Jesus é luz e que nós somos luz na vida das pessoas. Que nós possamos, Pai, nessa tentação, virar. Eles não sabem o que faz. Eles não sabem o que faz. Pai, obrigada por isso, Senhor. Obrigada por essa palavra, Senhor. Que ela possa reverberar dentro de nós no dia de hoje. E que nós possamos ser posicionadas em cada área da nossa vida. Obrigada por essa mesa, Senhor. Que o Senhor possa ter liberdade de trazer a verdade nessa mesa. Obrigada por isso. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Vocês Amém. Querem colocar mais Amém. alguma coisa para a gente fechar? Eu saí daqui mais cheia do que eu entrei. Esse é o segredo, né? É. Glória a Deus. Beijo, menina. Beijo. Vou Boa parar de gravar, a comida. gente vai falando, tá? Tá. Um beijo. Beijo, Tchau. meninas. Reflexivas. Tchau. Tchau.